É Paulo Rocha que tá comigo? Ou é Ramon? Deu. Nenhum dos dois. Não, fazer o quê? Para! Viviana Fronza. Para! Tudo! Não! Claro, a versão Ela. Pocket, a versão Pocket do Chamada Geral segunda edição É hoje. verdade, versão Pocket, muito bem lembrado, porque a nossa cobertura esquenta para este jogo, porque quase todos os caminhos, né? 7 horas, né, gente? Paulo Geroni tá aqui esquecer, para hein? me lembrar que não são todos, quase todos vão ao Beira-Rio hoje. Boa 7 lembrança. horas, gente. Daqui a pouco, é 7 horas. E daí é por isso que tem um outro apresentador, né? Uma versão Pocket e outro apresentador. Tá explicado? Tá explicado, Viviana. Tem nada a ver com nada disso, viu? Não tem nada a ver, nada Não, a uma ver. tarde movimentada, né, Viviana? tu traz pra Bastante, gente aí, bastante. Olha, a gente vai trazer mais detalhes sobre o plano que foi apresentado agora há pouco pelo governo do estado. O Gabriel Jacobsen está acompanhando. É um plano aí que prevê triplicar a taxa anual de crescimento do PIB. E também nós vamos falar da data do reajuste dos pedágios da Freeway, da 101 e da 386, que foi alterada, né, agora de fevereiro. Vai passar esse reajuste para agosto de cada ano. A gente vai trazer os detalhes por aqui. Viviana Fronza está chegando. Diogo Olivier. Eu preciso dividir isso com os nossos ouvintes. Porque quando eu jogo? sento aqui, a Kelly tá ali comandando o programa. E tem um relógio aqui do lado. E aí eu tô falando e tô olhando pra Kelly. Aí daqui a pouco a Kelly, com seus olhos expressivos, ela dá uma olhada para o relógio, assim. Aquilo ali é uma fuzilada. adaga que Eu vou fazer isso Aí eu agora. começo a correr e começo a atropelar palavras. Nossa. Eu quero falar que eu terminei no horário, tá? também Se sofro passou, isso. é isso aí. Jesus amado. Por vez eu Por isso que hoje faço. eu tô meio quietinho. O Leandro, ele pega a caneta e começa a bater assim. E começa a ir pra frente e pra trás. O tipo stout, assim, né? cala a boca. É. Ele começa O a bater. Leandro, Eu ele vou fica começar assim, a bater aqui a caneta, então. Leitura corporal. O Stout tem também a estratégia do sim, né? Sim. Tá falando ele sim. É, o sim é mais desespero, assim. Ele primeiro bate a caneta e começa assim, sim pra frente. Aí quando tu não cala a boca, ele diz sim, tipo, aí deu, aí acabou. Sim, Diogo. Aí Muito deu. obrigada pela companhia de todos. Bom jogo para quem vai ao Estádio Beira-Rio, para quem vai ao Fronteiras do Pensamento. Hoje tem um dia recheado de eventos na nossa capital gaúcha. E agora é tudo com ela, Viviana Fronza e o Chamada Geral, segunda edição. Valeu, obrigada, Kelly Matos, 4h32, chegando agora com Chamada Geral, segunda edição, programa da reportagem da Gaúcha e da redação integrada de GZH. Temperatura de 27 graus nesse momento em Porto Alegre. Tarde de quarta-feira ensolarada por aqui. Em Santa Maria, atualizando as temperaturas nas outras cidades aqui do Rio Grande do Sul, em algumas, né? 29 graus nesse momento, faz 24 em Caxias, 25 em Pelotas, 23 em Rio Grande e 29 graus em Passo Fundo, no norte do estado. Nós iniciamos o programa de hoje, sempre trazendo os destaques aqui da nossa reportagem para Vantajão, em Porto Alegre, acesso pela Ceará no início do viaduto da Dom Pedro. Preço baixo é preço Vantajão atacado. Destaque de abertura com o Gabriel Jacobsen, chegou correndo aqui no estúdio para trazer informação e informação importante. O Gabriel Jacobsen estava acompanhando o plano que foi apresentado pelo governo do estado e que prevê triplicar a taxa anual de crescimento do PIB. Jacobsen, boa tarde. Oi, Viviana, boa tarde. Chegando agora desse evento no Museu Iberê Camargo, onde foi confirmado pelo governo do estado e detalhado o que desde o início da manhã o governo havia trazido já reservadamente a um grupo de jornalistas, que é o Plano de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul até 2040 e que deve ter um impacto indireto nas décadas seguintes. A meta desse plano, no seu formato mais conservador, é de dobrar o crescimento econômico do estado até já 2030, nos próximos anos, e triplicar esse crescimento econômico até 2040. O órgão que vai atuar diretamente para tentar executar esse plano é a Agência de Desenvolvimento que o Estado está criando, é a agência Invest RS. 12 grupos de produtos e serviços foram definidos como prioridade para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul nos próximos anos. Vamos a essa
lista agora desses grupos. Isso, e é uma perspectiva, né, Jacob, assim como tu trouxe, é um pouco menos conservadora, essa de triplicar, né, a taxa anual de crescimento do PIB gaúcho, pelo menos pelo que foi apresentado nesse programa, né, nesse plano pelo governo. Isso, a média de crescimento do Rio Grande do Sul está na ordem, nos últimos 20 anos, de 1,6%. Abaixo da média nacional. O Rio Grande do Sul está crescendo menos nas últimas décadas. E esse plano prevê que, se aplicado corretamente, se surtir efeito, vai fazer o Rio Grande do Sul crescer na ordem de 2 a 3% ao ano. É a perspectiva que se tem a partir dessas apostas que o governo do estado está fazendo. E a lista de grupos de produtos e serviços que estão nessa prioridade de investimento do Rio Grande do Sul são os seguintes a partir de agora: fertilizantes, cadeia agropecuária, setor automotivo, silvicultura, papel e celulose, saúde, transição energética, turismo, máquinas, equipamentos e semicondutores, cadeia petroquímica, produtos regionais de nicho, caso, por exemplo, da olivicultura, e as máquinas agrícolas, além de serviços digitais. Qual é a ideia desse plano, Viviana? É que o Estado tem que, de um lado, manter uma cadeia produtiva de sustentação, ou seja, aquela economia que já está consolidada no Rio Grande do Sul e que tem potenciais de desenvolvimento, mas também que possa investir em áreas que, segundo esse estudo da consultoria, o Rio Grande do Sul tem uma grande possibilidade de conquistar um amplo mercado, né? É o que se chama aí dentro desse plano das possibilidades de inovação e de ascensão, e é nesses setores que o Rio Grande do Sul deve apostar pelas próximas 2 décadas. Bom, já tem detalhes lá em GZH para quem quiser buscar informações com mais profundidade, né, Gabriel Jacobsen? Isso, tem detalhes lá, e um dos principais desafios que o Rio Grande do Sul tem que vencer é capital humano. Isso ficou bem claro nas apresentações hoje. O Rio Grande do Sul viu nos últimos 20 anos 700 mil gaúchos deixarem o estado, e as pessoas não estão se mudando para cá. E o desenvolvimento depende sim de capital humano, melhorias na educação e atrair e reter talentos aqui no estado. Obrigada, Gabriel Jacobsen, que chegou na corrida aqui para trazer as informações também para você que está acompanhando o Chamada Geral, segunda edição, nessa nossa versão mais curta, digamos assim, mais pocket, né? Como a gente falou com a Kelly Matos há pouco, que em seguidinha tem a jornada esportiva para Inter e Flamengo. Vamos adiante por aqui, o Vinícius Coimbra está no estúdio agora para trazer mais detalhes sobre a ampliação do programa que destina R$20 mil para compra de imóveis aqui no Rio Grande do Sul, que o governo estadual confirmou essa ampliação. Vinícius, boa tarde. Boa tarde, Viviana. Isso durante a manhã de hoje teve a confirmação dessa ampliação do programa Porta de Entrada, que vai ajudar na compra de 6 mil casas próprias aqui no estado. Durante a manhã de hoje teve a assinatura de um termo de cooperação com a Assembleia Legislativa e também o contrato com a Caixa Econômica Federal, que é que vai financiar esses contratos. O investimento total é de R$120 milhões. Como vai funcionar? O beneficiário vai receber R$20 mil para compor a entrada do financiamento do imóvel. Mas para participar tem algumas regras. A principal é receber até 5 salários mínimos e não ter casa própria, ou seja, não pode ter tido um financiamento anterior. A moradia deve ser nova ou ficar pronta em até 24 meses com um valor máximo de R$300 mil. O imóvel deve estar enquadrado no programa federal Minha Casa Minha Vida. Todo o processo pode ser feito de forma online no site do Porta de Entrada. Na plataforma estão disponíveis os imóveis que participam do programa. Nos dias 8 e 9 de novembro, a Caixa vai fazer um feirão presencial no Cais Mauá, aqui em Porto Alegre. Quem tiver interessado em comprar essas moradias. Mas já, o pessoal que já tem alguma dúvida, pode entrar lá em GZH, que a gente fez um guia, Viviana, sobre como fazer, né? Quais os principais detalhes, onde acessar para poder fazer a compra desse imóvel, né? O primeiro imóvel próprio para quem tem interesse. Obrigada, Vinícius Coimbra. 4h39, 27 graus. A temperatura agora aqui em Porto Alegre, na esquina da Ipiranga com a Érico Veríssimo. Vamos falar de emprego, ou pelo menos de saldo positivo, Ricardo Ponte, porque o Rio Grande do Sul teve esse saldo positivo de mais de 10 mil empregos com carteira assinada agora em setembro. E todas as unidades da federação, Viviana,
contrataram no mês passado mais do que demitiram. No país, setembro fechou com quase 248 mil vagas de trabalho criadas, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Enquanto São Paulo gerou 57 mil empregos, o Rio 19 mil e Pernambuco 17 mil, os melhores colocados. O Rio Grande do Sul, então, encerrou o período com saldo de 10.238 postos criados no mercado formal. No acumulado do ano, estamos com 66.068 empregos gerados até agora, Viviana. Nesse mês de setembro, a região sudeste gerou sozinha mais de 98 mil dessas 248 mil vagas. Em seguida, aparecem o nordeste com 77 mil e o sul com 38 mil. Obrigada, Ricardo Ponte. 20 minutinhos aí faltando para 5 horas da tarde. Chamada geral, segunda edição. Também contando com o apoio de Vantajão Atacado. Quarta tem muito preço baixo no Vantajão Atacado nas marcas que você mais gosta. Achocolatado em pó Apt Power, 1 kg, R$ 9,90. Vantajão em Porto Alegre, acesso pela Ceará, no início do viaduto da Dom Pedro. Vamos agora com as informações do trânsito. Felipe Bax, por onde você anda nesse momento e qual a condição que os motoristas estão encontrando aqui na capital e região metropolitana, Felipe? Tudo bem, Viviana? Boa tarde. Estou na zona norte de Porto Alegre, próximo do Aeroporto Internacional Salgado Filho, aqui na Avenida Zaida Jarros. Até agora há pouco tinha bastante tranqueira para sair de Porto Alegre por aqui, em direção a Canoas, em direção à Freeway, a BR-116, porque tem obras de alargamento da pista, obras no canteiro central, e aí acaba estreitando um pouco a via por aqui, mas nesse momento já melhorou um pouquinho o fluxo. Claro, ainda tem um arranque e para em alguns pontos mais próximo da Severo Dúlios, próximo da estação Anchieta, mas está melhorando um pouco o fluxo por aqui pela Avenida Zaida Jarros. A grande questão no trânsito de Porto Alegre hoje é o jogo lá no estádio Beira-Rio, às 7 da noite, entre Inter e Flamengo, expectativa de mais de 40 mil pessoas, e todo esse deslocamento para os torcedores vai acontecer durante o horário de pico no trânsito de Porto Alegre. Então tem algumas orientações para os torcedores, para quem for possível, para quem conseguir fazer o deslocamento o mais cedo possível em direção ao estádio Beira-Rio, evitar essa última hora, principalmente entre 6 e 7 no final da tarde, porque por ali o trânsito vai ser bastante intenso. Então, adiantar bastante o deslocamento. E para o motorista que vai para a Zona Sul e não tem nada a ver com a partida, não vai para o estádio Beira-Rio, é bom evitar a Padre Cacique e evitar também a Edivaldo Pereira Paiva. A IPTC dá algumas dicas, principalmente a Avenida Tronco e a Terceira Perimetral. Eu também incluo Érico Veríssimo, Oscar Pereira. São alternativas para evitar esse entorno do estádio Beira-Rio e fugir dessa tranqueira que está prevista para o fim de tarde. Por enquanto, no entorno do estádio, o trânsito ainda fluindo bem, tanto pela Edivaldo quanto pela Padre Cacique. A gente já observa uma movimentação maior de pedestres já ao longo de toda a tarde, né? O pessoal, os torcedores ali nos bares da Padre Cacique, também no Parque Marinha, já fazendo churrasco pré-jogo. Então, assim, bastante atenção quando for circular por ali, tem bastante pedestres já, mas por enquanto o fluxo ainda é bom, tanto pela Padre Cacique quanto pela Edivaldo Pereira Paiva. Viviana. Obrigada, Felipe Bax. 4h42, o trânsito aqui no Chamada Geral para Cerâmica Caspari, agora em um único número, 513562-2300, e Colégio Bom Conselho, matrículas abertas. Josimar Farina agora tem uma informação importante aí para você que circula pela Freeway, pela BR-101 e pela BR-386, e claro, precisa pagar pedágio, porque a data de reajuste dos pedágios nesses trechos, nessas rodovias que eu acabei de citar, foi alterada, Josimar Farina. A data de reajuste dos pedágios da CCR Via Sul foi alterada. A mudança é uma decisão da Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Sempre prevista para ocorrer a partir de 17 de fevereiro de cada ano, a mudança nas tarifas das praças da Freeway BR-101 e BR-386 ocorrerá agora sempre em agosto. A alteração ocorre, segundo a autarquia, para que seja possível padronizar as datas de revisão ordinária e reajuste das tarifas de pedágio. Essas mudanças já vêm ocorrendo em outros contratos de concessão de rodovias. Segundo a NTT, a alteração não vai resultar em 2 reajustes em um mesmo ano. O próximo reequilíbrio financeiro, então, irá ocorrer daqui a 10 meses. Em fevereiro, a tarifa reduziu 5,1%.
Josimar Farina, com mais detalhes, mais informações, também lá em GZH, sobre a data, então, do reajuste dos pedágios da Freeway, da 101 e da 386, que acabou sendo alterada de janeiro para agosto. Vamos conferir agora como é que vai ficar a previsão do tempo para as próximas horas, né? Nós estamos com essa tarde de quarta-feira ensolarada aqui em Porto Alegre, temperatura de 27 graus. É tudo contigo, Cleocum. Amigos do Chamada, o tempo no estado apresenta para amanhã um tempo bastante seco. Agora à noite a gente tem temperaturas que vão diminuir um pouquinho, vai ter uma sensação de frio em algumas áreas, o que é normal por causa da massa de ar seco. E a tendência de termos amanhã durante o dia um tempo bastante aberto, à tarde a temperatura até subindo bastante. Entre sexta e sábado tem pancadas de chuva na metade oeste do estado do Rio Grande do Sul, no sul e no norte também, e o pessoal fica atento ali pro final de semana. Domingo, chuvas isoladas aqui pelo estado. 15 minutinhos, faltando para 5 horas da tarde. Nós vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações para você aqui no Chamada Geral, segunda edição, que tem a produção do Douglas Weber. Hoje nos trabalhos técnicos o Renato Silva, Paulo Fernando Rodrigues, Rafael Manito, Guilherme Vivian e Christian Rafael. Na engenharia, Leonardo Santos, Lucas Ávila e Marcos Souza e também o Janderson Quevedo. E nas lives, porque nós estamos ao vivo também lá no YouTube de GZH, a Nikele de Souza, a Mari Lapinski e a Ana Ruff. A gente já volta. Vamos juntos reconstruir o teu negócio? Acesse grupo-rbs.com.br/negócios e confira os conteúdos exclusivos que preparamos para te apoiar nessa retomada. Comunicar bem transforma. Grupo RBS. A gente vive junto. A Rádio Gaúcha embarca para os Estados Unidos para acompanhar todos os detalhes da eleição norte-americana. O confronto entre Donald Trump e Kamala Harris estará na nossa pauta nos próximos dias. E vocês acompanham tudo na Gaúcha, GZH, 0 Hora e também aqui no nosso YouTube.
10 para 5, 4h50, de volta aqui com Chamada Geral. Segunda edição para Vantajão, em Porto Alegre, acesso pela Ceará, no início do viaduto da Dom Pedro. Preço baixo é preço Vantajão atacado. A gente vai para a Serra Gaúcha agora, porque o Pedro Zanroso tem mais detalhes sobre o caso envolvendo o prefeito de Veranópolis. A Justiça aceitou o recurso e determinou que ele reassumisse o cargo, Pedro. Menos de 24 horas após ter sido retirado do cargo de prefeito por decreto aprovado na Câmara de Vereadores, o prefeito Valdemar De Carli, do MDB, voltou a assumir a prefeitura de Veranópolis. O chefe do executivo responde por uma ação civil iniciada em 2018 por irregularidades ambientais em um camping no interior do município. Um termo de ajustamento de conduta chegou a ser assinado por ele, mas os processos legais não foram concluídos. Com isso, a Justiça Estadual, por meio da 4ª Câmara Criminal, decidiu pela suspensão por 4 meses dos direitos políticos de De Carli. Por entendimento da Justiça de Primeiro Grau, De Carli foi retirado do cargo de prefeito ontem. No entanto, a assessoria jurídica da prefeitura conseguiu reverter a decisão. De acordo com os advogados, a decisão era criminal e entre as condições do processo estaria manter ele no cargo de prefeito. A agenda de Primeiro Grau entendeu de outra forma. O recurso esclareceu que a decisão tomada não o retirava do cargo de prefeito e foi aceita. Valdemar De Carli ainda terá que pagar a multa estipulada em 5 salários mínimos. Pedro Zanroso, da Gaúcha Serra, portanto, atualizando as informações do prefeito de Veranópolis. E a situação lá de São Leopoldo, da mulher que foi morta a tiros no final da manhã de hoje. O namorado dela, Gia Costa, fugiu para casa de parentes em Novo Hamburgo após cometer o crime. Ele já está preso. Pois é, Viviana, já está preso. Este homem de 39 anos foi detido no começo da tarde de hoje após atirar contra a ex-namorada de 25 anos e contra o sobrinho dela de 20 em uma residência do bairro Santo André, isto em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Ele foi localizado em uma casa do bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo, de acordo com a delegada Michele Arigoni, que investiga este crime. O caso, lembrando ao nosso ouvinte, foi registrado às 11h15 da manhã de hoje na rua Coronel Bordim. Ele não aceitava o término desta relação com a mulher, que era recente, de acordo com a polícia. O sobrinho da vítima foi encaminhado para o Hospital Centenário, onde passou por cirurgia durante a tarde de hoje. O quadro dele é considerado grave. Este rapaz de 20 anos tentou intervir na ocorrência no momento em que foi alvo de mais de um disparo pelo homem durante este confronto entre as partes. O casal não tinha filhos, a mulher, inclusive, não havia solicitado medidas protetivas contra o ex-companheiro. O caso agora seguirá em investigação. O local segue isolado para a perícia neste momento, segundo a polícia. Obrigada, Gia Costa. 4h53, mais uma questão também envolvendo aí a segurança pública e é o caso de um cachorro. A gente falou dessa história aqui também no Chamada Geral, que atacou uma mulher no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Pois a Polícia Civil acabou indiciando a tutora desse cão, desse cachorro, Gabriela Plentes. Isso, Viviana, boa tarde a ti, boa tarde aos ouvintes. O inquérito foi concluído então hoje e, conforme o delegado Vinícius Naan, a tutora foi indiciada por omissão de cautela na guarda de animal e também por lesão corporal com dolo eventual. Em depoimento, ela declarou que costumava usar a focinheira nos cães, mas que o equipamento havia arrebentado no final de semana anterior ao ataque. Entretanto, de acordo com o delegado, câmeras de segurança em que a polícia teve acesso mostram a mulher saindo com 2 animais na guia, porém sem a focinheira. A gente lembra, Viviana, que uma lei estadual determina que raças como essa desse cachorro envolvido no episódio somente circulem pelas ruas na guia e com focinheira. Na segunda-feira da semana passada, o cão da raça American Bully atacou uma servidora pública de 52 anos quando ela empurrou o portão do condomínio para a tutora do animal. A vítima foi arrastada pelo chão enquanto o cachorro mordia a perna dela. Ela precisou receber atendimento no hospital de pronto-socorro, ficou com diversos ferimentos pelo corpo e segue afastada do trabalho, inclusive por conta desses ferimentos. O caso foi registrado na rua Miguel Couto, no bairro Menino Deus. Até a gente lembrou as imagens ali, né, na live, para quem estava acompanhando, que impressionam, né, essas imagens desse ataque. Segundo a investigação, o mesmo cachorro já havia agredido um outro cão em um parque da capital há cerca de 3 meses, Viviana. Impressionante. Obrigada, Gabriela Plentes. 5 minutinhos faltando
para 5 horas da tarde. A gente já está se encaminhando aí para o final do Chamada Geral segunda edição, essa versão mais curta, porque daqui a pouquinho tem o pré-jornada para Inter e Flamengo. E a última informação vem agora com a Maria Regina Eichenberg, é sobre as pessoas que já prestaram depoimento, as testemunhas que já prestaram depoimento hoje no júri do assassinato da Marielle Franco e também do Anderson Gomes, Maria Regina. Isso, está em andamento esse júri na verdade, julgamento de Rony Lessa e Elcio de Queiroz, né? Começou já na manhã de hoje no Rio de Janeiro, eles que são assassinos confessos do crime, e encerrou há pouco a sexta testemunha prevista nesse júri. O Luismar Cortelletili, agente da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele já prestou depoimento. Também já depuseram hoje a assessora de Marielle, sobrevivente do atentado, Fernanda Chaves, a mãe de Marielle, Marinete Silva, a viúva de Marielle, Mônica Benício, que é vereadora reeleita no Rio de Janeiro, Agatha Arnaus, viúva de Anderson, e o policial civil que fazia parte do núcleo que investigou o carro usado no crime, Carlos Alberto Paulo Júnior. Então, uma das testemunhas do Ministério Público, a perita criminal Carolina Rodrigues Linhares, não compareceu e neste momento é exibido um vídeo com a oitiva dela durante fases iniciais do processo. Essa sessão que acontece mais de 6 anos após o crime. Viviana. Obrigada, Maria Regina. 4h57, informação de agora há pouco, e que chega com a repórter da RBS TV, a Maria Eduarda Eli, de um homem que foi morto a tiros em frente a uma delegacia de polícia aqui em Porto Alegre. Maria Eduarda. Exatamente. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Em frente à primeira delegacia de polícia de homicídios e proteção à pessoa aqui de Porto Alegre. A gente está bem em frente aqui na rua Barão do Amazonas, Vila Maria da Conceição, Zona Leste, onde um homem foi morto e outros 2 ficaram feridos. O caso aconteceu por volta das 2h15 da tarde. Conversei há pouco com o delegado Carlos Eduardo Assis, que trouxe mais detalhes. As informações preliminares são de que um veículo ingressou aqui na rua, 2 homens teriam descido e começado a atirar contra esses 3 homens. Toda essa ação aconteceu na rua, mas a gente já tem imagens de câmeras de segurança que mostram que um desses homens, justamente esse que veio a óbito, ele tenta correr para dentro do pátio da delegacia, e é exatamente nesse momento, então, que os disparos atingem ele cai direto no pátio da delegacia. Ele chegou a ser levado para atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. E os outros 2 homens, eles também correram para um ponto que fica aqui bem próximo. Eles estavam na parte aqui de um mercadinho, de um dos lados da rua, a delegacia fica do outro, e um dos homens, então, correu para dentro do pátio da delegacia, é atingido por esse disparo, e os outros 2 homens correram para dentro de uma farmácia. Eles também foram levados para atendimento, seguem recebendo esse atendimento, e por enquanto a gente ainda não tem atualizações sobre o estado de saúde desses 2 homens, mas confirmando então a informação de que um homem veio a óbito e ele foi atingido por esse disparo dentro do pátio da primeira delegacia de homicídios e proteção à pessoa aqui na Zona Leste de Porto Alegre. Obrigada, Maria Eduarda Eli, nosso colega repórter da RBS TV, trazendo, portanto, o caso desse homem que foi morto a tiros em frente ao pátio da delegacia da Polícia Civil aqui na capital. E ele acabou caindo, né, dentro do pátio, foi atingido antes. Impressionante também as fotos, as imagens sobre esse caso. Bom, 27 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Vantajão em Porto Alegre, acesso pela Ceará, no início do viaduto da Dom Pedro. Preço baixo é preço Vantajão atacado. Chamada geral que vai ficando por aqui. Nós temos o Notícia na hora certa e depois é tudo com a nossa equipe de esportes, comandada aí inicialmente pelo Luciano Périco, nosso querido Lucianinho, com a pré-jornada. Todas as informações para Inter e Flamengo. Esse jogo aí que promete levar pelo menos 40 mil pessoas ao Beira-Rio hoje. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Cartórios de protesto, jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, no sinal 5 horas. Último terreno provisório para entulhos da enchente de Porto Alegre deve ser fechado até o final desta semana. Justiça aceita recurso e determina que prefeito de Veranópolis, na Serra, reassuma o cargo.
Plano apresentado pelo governo do estado prevê triplicar taxa anual de crescimento do PIB. Tempo seco na capital agora faz 26 graus. A tarde é marcada por tempo firme e temperaturas elevadas na maior parte do estado. A cobrança de dívidas de até 1 ano é gratuita com os cartórios de protesto. Acesse protestors.com.br. Trânsito. O condutor já encontra lentidão na chegada a Porto Alegre pela Avenida Castelo Branco. Tem tranqueira também já na Avenida Mauá e na subida do túnel da Conceição em direção a Sarmento Leite. O movimento é reflexo do jogo marcado para logo mais no estádio Beira-Rio. O fluxo no entorno do estádio ainda é bom, mas a EPTC orienta que os condutores evitem a região para deslocamentos em direção à Zona Sul. As avenidas Érico Veríssimo, Tronco, Oscar Pereira e a Perimetral são boas opções. Com as informações do trânsito, Felipe Baques. Destaque da hora. Operação da Polícia Rodoviária Federal flagra motoristas sem habilitação para transporte coletivo em Osório, no litoral norte. Os flagrantes foram resultado da 11ª Operação Temática de Fiscalização de Transportes de Passageiros, que começou na segunda-feira no posto da corporação, que fica no quilômetro 81 da BR-101. Desde então, os policiais abordaram 2 ônibus da empresa Santo Anjo, um deles hoje, e notaram que os motoristas não possuíam o curso especializado em transporte de passageiros exigido pela legislação brasileira. O último veículo, retido na manhã dessa quarta-feira, tinha passageiros que faziam o trajeto Porto Alegre-Florianópolis e tiveram de esperar por quase 2 horas. Muitos optaram por seguir viagem de carona em ônibus de outras empresas. Em 18 de setembro, um dos veículos da Santo Anjo se envolveu em um acidente grave na 290 em Santo Antônio da Patrulha, e o motorista morreu no local. Para a Rádio Gaúcha, Ricardo Ponte. A Venezuela convocou hoje seu embaixador em Brasília para retornar ao país. Em comunicado, o governo venezuelano também classificou as falas do assessor da presidência, Celso Amorim, sobre quebra de confiança entre Brasil e Venezuela como declarações intervencionistas e grosseiras. A declaração de Amorim, questionada pelo governo venezuelano, foi dada ontem em audiência na Câmara dos Deputados. O governo Lula insiste na necessidade de apresentação das atas eleitorais que comprovariam o resultado anunciado no país de vitória de Nicolás Maduro no pleito. Na semana passada, o Brasil se posicionou contra a entrada da Venezuela no BRICS durante cúpula realizada na Rússia. Cartórios de protesto, jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Em razão da transmissão da jornada esportiva, a notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha à meia-noite. Para a Rádio Gaúcha, Maria Regina Eichenberg.